Bom, falando aqui sobre a dilatação, sobre a física, na verdade, nós vamos focar numa dilatação que a gente chama de dilatação dos líquidos, certo? Antes, primeiramente, eu queria dizer que se alguém tiver interesse de ter esse mapa mental aqui, ele já prontinho, assim, só para você colocar algumas anotações que sejam relevantes, é só me mandar um e-mail pedindo que tá na descrição, certo? E bom, aí eu mandarei este mapa mental aqui prontinho. Ele já desse jeito aqui mesmo, como PDF. Aqui vai ser um resumão mesmo, as fórmulas. A fórmula que é usada nesse exercício eu vou colocar na descrição também. E eu vou colocar mais 3 curiosidades, mais 3 assertivas muito válidas. Bom, falando sobre a dilatação dos líquidos. A dilatação dos líquidos, a gente vai começar a dizer que a dilatação dos líquidos é uma dilatação volumétrica. O que quer dizer que é uma dilatação volumétrica? É uma dilatação de volume, porque o líquido ele não tem forma própria. A gente diz que o líquido ele tem volume variado. Por que esse volume assim? O volume do líquido é fixo, só que a forma é variada. A forma é variada porque o líquido ele não tem aquela fórmula certinho. Aí você fala assim, mas o gelo tem a forma. Mas o gelo não está na forma líquida, o gelo está na forma sólida. Então, o líquido, ele não tem forma própria. Por isso que a gente fala sobre essa dilatação volumétrica, que é o que se fala da dilatação térmica dos líquidos, certo? E nós precisamos também saber que existe coeficiente de dilatação. Do mesmo jeito que existe coeficiente de dilatação nos sólidos, também existe coeficiente de dilatação nos líquidos, que é o que a gente chama de coeficiente de dilatação volumétrica real, que também é representado pelo grau Celsius elevado a -1. Bom, é importante saber que ao aquecer um corpo, o recipiente mais o líquido é aquecido. Então, se dilata o líquido, pode ter certeza que o recipiente também se dilata. Mas aí existe a variação de volume do recipiente e a variação de volume do líquido, que é o que a gente chama de aparente, certo? Aí, a gente fala assim, mas dilata o líquido e dilata o recipiente? Sim, só que aqui a gente pode ver que o sólido ele dilata menos que o líquido, tanto do recipiente como outras substâncias sólidas também dilatam menos que o líquido. O líquido dilata mais que os sólidos. Aqui está bem representado aqui. Bom, a água é um pouquinho diferente, certo? A água, em relação ao volume dela, ela diminui o volume dela de 0 a 4 graus. Ela não começa a dilatar rapidamente. Ela diminui o volume enquanto tiver a 0 a 4 graus. Já a dilatação ocorre após os 4 graus Celsius. Então, a água é uma substância assim, diferente, que é importante saber o volume, que diminui de 0 a 4 graus Celsius e apenas dilata após os 4 graus Celsius. O ciclo de conversão é bem tranquilo. É um exemplo do lago. Bom, a superfície do lago ele começa a ficar gelado por causa da temperatura, certo? E isso vai perdendo a energia, perdendo o calor dele. Bom, a água gelada ela começa a se tornar mais densa. Com isso, como ela se torna mais densa, a tendência dela é a descer. Ela desce para o fundo do lago. Mas, no fundo do lago, nós temos a água quente. A água quente se torna menos densa do que a água fria. Com isso, a água quente tem a tendência a subir. E isso faz com que vire um ciclo. A água gelada desce e a água quente sobe. A água gelada desce e a água quente sobe. Aí, quando chega num grau de que a água todinha está gelada, aí o que a gente começa a ver que por cima da água começa a surgir aquele gelo. Normalmente os lagos ficam congelados só a parte de cima e embaixo é tudo água ainda, porque chegou o limite desse ciclo de conversão. Não tem como mais a água gelada descer, porque a água de baixo também está gelada, certo? Então não há essa troca de água gelada com água quente. Bom,
O resumo é isso. O mapa mental estará disponível para quem quiser desta maneira, certo? Em PDF.